desenvolvimento comandado pelo estúdio Half Machine, lançado para as principais plataformas durante o ano 2016, Hyper Light Drifter é um jogo 2D no estilo RPG de ação e aventura, com mecânicas de combate e movimentação muito desafiadoras, o trabalho gráfico sonoro quase impecável, uma narrativa em estilo único, imersiva e muito profunda, principalmente quando se entende a motivação por trás de toda a obra. Os pais do criador do jogo, Alex Preston, descobriram que seu filho possui uma condição cardíaca congênita muito cedo, o que fez com que a criança precisasse viver de forma muito limitada, longe de qualquer tipo de atividade que colocasse em risco seu coração. Por um lado, foi um grande sacrifício, também contribuiu para que o ainda jovem Alex descobrisse rapidamente um forte interesse por cultura pop e ficção científica, principalmente através do conteúdo que começou a consumir em casa e nos locais que visitava, como forma de tentar escapar da sua realidade e tentar viver na sua mente que ele não poderia experienciar na vida real. Muitos anos depois, a experiência de se viver com a lembrança constante de que um fim súbito pode estar à espreita, aliada à influência recebida através das obras descobertas na infância e na adolescência e aos contatos de amigos envolvidos no mundo artístico, se uniram, e com isso veio a vontade de entregar ao mundo ao menos uma grande obra antes que fosse tarde demais para ele. Assim, surgiu em 2013 o estúdio Half Machine e todo o projeto que daria origem a Hyper Light Drifter 3 anos mais tarde. Com gameplays iniciais publicadas nas redes sociais e uma campanha de arrecadação de fundos do Kickstarter, o projeto conseguiu chamar a atenção muito rapidamente em uma popularidade de pouquíssimo tempo, ultrapassando todas as metas iniciais da equipe. O engajamento se manteve, o jogo foi aprimorado aos poucos e todos os recursos, tempo e trabalho dedicados à criação da versão final se refletiram nas excelentes críticas dos especialistas, nas premiações e também na calorosa recepção da comunidade, segmentando o título Hyper Light Drifter como um dos principais jogos independentes dos últimos anos. Todo o sucesso também permitiu que o estúdio, agora com dezenas de funcionários, pudesse trabalhar também em novas produções, dessa vez contando com o apoio de uma base de fãs consolidada e fiel. Assim surgiram os projetos dos novos games Solar Ash e Hyper Light Breaker. Durante a campanha principal de Hyper Light Drifter, com duração média entre 7 a 9 horas, o jogador controlará um personagem azul popularmente conhecido como Drifter, em um mundo pixelado dividido entre várias superfícies tomadas por biomas únicos e masmorras profundas ocultas. Imerso em muito mistério do início ao fim, o mundo é baseado na mescla entre elementos de antiguidade, religiosidade e natureza, com aspectos tecnológicos e futuristas, melhor estilo cyberpunk. Também se apoia na brilhante composição musical do artista Disaster Peace para a composição de cada um dos seus setores. Em clara referência ao próprio autor da obra, o personagem principal e alguns outros NPCs encontrados durante a história apresentam os sintomas de uma doença desconhecida, mas muito agressiva, que debilita o indivíduo e aparentemente provoca alucinações e traz à tona visões do passado e do futuro do local em que estamos e do próprio personagem. Em formato de cutscene, essas cenas geralmente estão presentes em pontos de interesse mandatórios para a progressão da história do jogo, e servem como principal forma de fazer o jogador entender o que está se passando ali. O mapa, que inicialmente não parece muito grande, se expande consideravelmente após levar em conta os vários caminhos subterrâneos e diversas áreas bloqueadas ou escondidas que dependem que o jogador possua determinado número de chaves, de módulos ou que simplesmente perceba que tem algo a mais presente fora da rota convencional do cenário. Apesar disso, se perder ou deixar algum segredo para trás não é tão recorrente assim, já que o level design e segue padrões facilitam bastante o entendimento de cada área pelo jogador. A organização do mapa oferece uma área central semelhante a uma vila com distrito comercial, além de setores tematizados em cada um dos 4 extremos e uma zona oculta a ser revelada só no final do jogo. É justamente no centro em que o protagonista encontra tranquilidade e recebe liberdade para alterar seu equipamento e obter novas habilidades ao acréscimo de vida e munição. No início, a gente possui apenas uma habilidade de impulso limitada a um uso por vez e uma pistola com dano mediano, mas à medida que as moedas são encontradas durante a exploração, se torna possível customizar consideravelmente a gameplay. Mesmo com a presença de todas as melhorias, a jogabilidade não abandona seu aspecto de desafio em momento algum. Pelo contrário, passa a demandar cada vez mais o domínio das mecânicas e um time preciso à medida em que se avança pela narrativa. Cada zona conta com inimigos únicos, com ações baseadas em repetições de padrões de movimento e ataque, que idealmente devem ser decorados para um combate mais eficaz e menos frustrante para o jogador. As múltiplas batalhas contra chefes não ficam para trás, geralmente incluem seres capazes de mesclar as habilidades vistas anteriormente na mesma região, nos inimigos convencionais, porém no chefe isso vem com um grau de imprevisibilidade bem maior. Cada uma das 4 zonas periféricas do mapa, possuem atmosferas completamente diferentes entre si, oferece 8 módulos que podem ser coletados ao interagir com totens espalhados pela região em questão e que servem para que o jogador acesse as batalhas de chefes locais, salas bônus e segredos, ou seja, são parte fundamental da progressão do jogo. Além disso, a presença de inimigos exclusivos em cada uma das regiões ajuda muito para que a ambientação do jogo se torne completa, já que seus visuais e golpes incorporam sempre aspectos do cenário e do ambiente ao seu redor. Apesar de todos os detalhes espalhados pelo jogo e da profundidade da história, toda a interação com NPCs e a apresentação da cinemática se dá através de imagens e sons, sem texto em momento algum. Embora seja bem possível relacionar com facilidade alguns aspectos principais da obra a acontecimentos do mundo real, traumas e memórias dos criadores, grande parte da lore do jogo, apresentada do início ao fim, se mantém aberta à interpretação pessoal, de modo que o próprio jogador possa ligar os pontos à forma de julgar mais coerente, formule assim as suas próprias explicações sobre o universo intrigante e bem ameaçador de Hyper Light Drifter. Você confere mais detalhes e curiosidades sobre o jogo no decorrer da seleção de principais momentos da gameplay completa na dificuldade padrão que começa agora.
Bom, pessoal, e vamos agora pra gameplay, né? O intuito desse vídeo é ter realmente tudo sobre o Hyper Light Drifter, tudo que o jogo tem a oferecer, incluindo a review, com aspectos principais e o básico pra vocês entenderem melhor como é que funciona, e além da história, né, do criador do jogo, do estúdio, Half Machine, e também a gameplay. Não dá pra colocar a gameplay inteira, que a campanha são mais ou menos 7 horas, mas eu tô narrando isso aqui depois de já ter editado tudo. Então, nesse momento eu tô no estágio final de produção desse vídeo, que eu comecei lá em fevereiro, gravei em fevereiro, inclusive, foi a primeira coisa que eu fiz. E agora já em abril, pra finalizar mesmo, já terminei de cortar o vídeo no tamanho certo, tem todas as informações importantes, vocês precisam ver sobre o jogo, tá? Não cortei nada de relevante, não cortei cutscene, não cortei nada da história. Não cortei chefe, nada disso. Mas aí o que era realmente repetitivo eu acabei tirando até pra poder ficar bom pra vocês assistirem e caber em um vídeo só, né? Eu queria que isso aqui não se estendesse em uma série, por exemplo. Até porque é uma campanha relativamente curta, né? 7 horas não é muita coisa assim. Então basicamente vai ser uma conversa mesmo enquanto eu vou apresentando as coisas que estão acontecendo no vídeo. Eu vou falar algumas coisas novas que eu ainda não trouxe. Então eu vou deixar o comecinho rodando, a introdução, daqui a pouco eu tô de volta pra fazer mais coisas pra vocês. Você deve ter percebido ali que esse tutorial que a gente fez agora, né, que é basicamente o penhasco ali, as primeiras mecânicas sendo apresentadas pra gente, de cura, de arma, de disparo no caso, ela é uma continuação direta do que aconteceu na cutscene inicial. Teve ali aqueles acontecimentos com as visões, aquela coisa preta seguindo a gente que a gente vai ver durante o jogo inteiro. O cachorro também, que vai aparecer mais vezes. Basicamente tudo isso seguiu para o personagem acordando ali, naquela parte do penhasco. E depois sendo resgatado por essa figura meio misteriosa que parece um pouco com a gente também. E que eu não vou dar spoiler, mas vai aparecer mais vezes, inclusive, na nossa jornada aí pelo mundo, né? Nesse início agora, eu vou dar uma circulada um pouco ali pelo centro, né? Que é uma região, como eu falei, mais segura, mais tranquila. Que aparentemente tem essa pessoa que, esse indivíduo, né? Essa figura, que resgatou a gente como um guardião. A gente percebe isso pelos diálogos ali que a gente viu. E ainda explorando, vão ter áreas bloqueadas com coisas que a gente ainda não pode acessar. Então a gente vai ter que terminar alguma seção do mapa, né? Alguma região principal ali pra poder ter acesso. Além de várias lojas, né, que a gente vai poder comprar munição, ou alguma habilidade especial, alguma bomba, alguma coisa assim, com dinheiro futuramente, né? Assim que a gente encontrar essas moedas aí pelo mapa. E vários NPCs também, que vão dar algumas informações, por mais que sem texto, né? Só com imagem, dá pra gente ter uma noção um pouco melhor ali, né? Talvez até algum som, como vocês viram agora, de o que tá acontecendo, né? Por trás desse cenário aí meio bizarro, um pouco distópico. Vocês veem que é um sentimento um pouco de tristeza, né? Vocês vão ver, não tanto agora, mas mais pra frente, que muitos NPCs ali, eles têm uma situação meio estranha, né? Eles relatam algumas coisas meio traumáticas ali da vida deles, experiências que eles estão tendo. E aí eu comecei a me dirigir pro norte, que vai ser a primeira região que eu vou fazer. Nesse momento inicial, a gente tem o leste, o oeste e o norte disponível, então poderia escolher qualquer ordem. Ali vocês já vão ter um deslumbre do que vai ser o boss do norte, né? Ele deu ali uma pista pra gente. Juntando ali 4 fragmentos, consigo nossa primeira moeda, que a gente já pode usar lá na loja do centro do mapa. E ali eu já vou atrás de mais um fragmento, numa área um pouco mais secreta que eu não precisaria passar necessariamente, mas eu acabo indo. E, gente, quando eu falo que esse jogo te recompensa muito por sair um pouco da rota convencional, não é mentira. Por causa daquela porta ali mesmo que tá do meu lado, ela aparece várias vezes aí pelo mapa, né? Independente da área que a gente tá.
E pra poder acessar ela, você precisa de um número de chaves. E a própria chave já é um recurso escondido, você não ganha elas por terminar um objetivo principal, enfim. Tem que explorar. Então realmente compensa muito. Eu priorizo isso em alguns momentos, né? Por mais que isso atrase um pouco, se você tá pensando em terminar o jogo em muito pouco tempo, você vai acabar perdendo um diálogo ou outro, alguma informação importante, algum fragmento de moeda que poderia te ajudar a melhorar a sua experiência de jogo. Mas isso aí vai de cada um que tá jogando, né? Interagindo com ele ali fora da cutscene, são que ele vai repassar pra gente alguns pontos de interesse pro nosso mapa, né? Que a gente pode seguir. E nesse ponto de interesse a gente vai encontrar aqueles totens que eu mostrei lá atrás que a gente usa pra acessar novas áreas, né? Naquela própria região que a gente estiver. Continua explorando ali pelo caminho principal, e encontra alguns outros monstros no caminho oculto. E vocês veem que encontrei a nossa primeira chave, né? Então tá demonstrado aí como é que a gente encontra elas de fato. Seguindo o caminho ali, eu acabo encontrando uma área um pouco mais de combate, né? Eu não conseguiria sair dali enquanto eu terminasse esse combate, já com alguns monstros mais complexos, né? Vocês veem que eu vou ter bem mais dificuldade. Acabou morrendo ali pela primeira vez. Aí eu volto e faço, né? Eu não poderia avançar se eu não concluísse esse combate aí. Então eu faço isso, continuo seguindo. E aí um checkpoint, a gente consegue restaurar a nossa vida, a nossa munição ali. Eu vou descendo, explorando um pouco mais e acabo encontrando essa cena que vocês vão reconhecer provavelmente do começo do vídeo. Dá uma olhada aí. Eu queria chamar a atenção, gente, mais uma vez para a direção de arte desse jogo. Chama muita atenção enquanto você tá jogando, tá assistindo, enfim. Lembrando que é um jogo completamente independente, não teve nenhum estúdio multimilionário para patrocinar esse desenvolvimento. Então tudo que tá aí que vocês estão vendo ou veio do bolso dos criadores ou veio em grande parte da campanha do Kickstarter que eu mostrei pra vocês lá no início. E realmente vai ter cena que eu vou parar ali para admirar um pouquinho, porque realmente é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver no jogo indie. Por mais que tenha coisas bonitas nos cozinhos que a gente vê por aí, aqui o apreço realmente chama atenção. A gente vê que teve uma dedicação a mais, até porque não tem um texto, né? Não tem uma forma de expressar em palavras, em formas mais diretas. Pro cara que tá jogando, pra pessoa que tá assistindo o vídeo, como é que funciona o universo desse jogo, como é que as coisas acontecem ali entre as pessoas, entre os NPCs, entre os monstros, enfim, como é que a história se passa, né? Ele tem que se escorar em alguma coisa, que no caso é o visual e também o sonoro, né? As músicas, os efeitos especiais, mas principalmente o visual. Chama atenção mesmo, né? Eu voltei ali pro centro, vocês viram que eu peguei nosso primeiro módulo, né? Vou deixar em destaque ali agora pra vocês como é que foi a cena. Então aquilo ali é o módulo, inclusive eu vou pegar mais um. Bem agora, tá ali do meu lado. Esse totem, né, que a gente puxa do chão, ele destrava ali um triângulo, chamam de um diamante, alguma coisa assim. Continuando ali o caminho pela esquerda, agora em vez de descer, eu fico em cima, pego o transporte e vou acabar encontrando agora mais uma passagem secreta com mais uma chavinha pra gente, que eu, se eu não me engano, acabo não usando durante o vídeo, mas eu pego mesmo assim, se vocês quiserem também pegar quando vocês forem jogar, enfim. Tá mostrado aí, né? Algumas eu cortei, algumas eu mostrei, a maioria eu acho que aparece, porque não foram tantas assim. E também tem, galera, tipo um totem, eu vou colocar uma imagem pra vocês também, que é como se fosse um letreiro, né, que também aparece no NPC quando a gente analisa. Isso aí serve pra gente meio que decifrar algumas partes da lore, né, da história por trás do que tem no universo do jogo, mas acaba que eu nem mexo muito com isso, eu vou pegar um ou outro, alguns eu cortei, porque eu vi que não era necessário pra aparecer no vídeo, mas basicamente, se vocês verem algum, apareceu um lá, bem no comecinho dessa área norte. Basicamente é isso, tá? A gente pode entrar numa sala depois e tem como decifrar de uma certa forma ali, com algumas dicas que o jogo dá pra você em um momento ou outro, algumas informações, tá? Então basicamente é isso. E continuando essa saga aí, no jogo eu vou pegar ali o terceiro módulo. E com 3 módulos, vocês vão ver que tem um padrão. Inclusive eu vou mostrar isso agora. Com 3 módulos você sempre consegue acessar a sala que vai ter alguma coisa especial. Não vou falar o que vai ser, talvez vocês já saibam o que é, mas vamos continuar por aqui, né? Aquela habilidade de desvio acabou me ajudando bastante, né? Além de conseguir munição quando absorvo algum disparo contra mim, eu não tô mudando, então foi excelente pra atravessar aquilo ali. E também vai ser muito útil durante o restante da gameplay. E entrando numa salinha nova, eu consigo um pouco mais de fragmentos de moeda, mais aqueles caras chatos, que eu não gosto de lidar com eles. E um novo totem. Agora completando 4 e... coisa diferente ali. O que será que vai acontecer?
realmente os sinais dessa doença, dessa praga que acompanha o pessoal dessa região são frequentes, vão aparecer em todos os momentos, tanto em gameplay quanto em cutscene, e acaba sendo um dos grandes mistérios mesmo do que tá por trás do universo desse jogo, né? Então, continuando ali, encontro uma sala um pouco especial, eu vou deixar vocês agora com essa batalha e logo logo eu tô de volta. Concluído então o chefe da região norte, basicamente a gente conclui essa região também, não vai ter muita coisa pra fazer além disso, pelo menos no que diz respeito à história principal. E conseguimos ali 3 fragmentos de moeda, que é o padrão de drop de chefe no jogo. E agora também uma nova arma, que vai ser bastante útil, essa aí é uma das preferidas que eu uso quase toda hora. E aí pra explicar pra vocês, gente, essa parte basicamente vai ser um padrão pra toda a região que a gente finalizar, né? Então logo após a batalha de chefe, a gente vai pra uma região compilar, né? Uma seção ali, uma sala separada. Basicamente ali segmento que a gente concluiu a região, não tem mais nada da história principal pra fazer por ali. Tem conteúdo bônus, tem algumas salas escondidas com chave, mas isso aí não é necessário pra você terminar a história do jogo principal, né? Então eu vou seguir ali pro centro agora, não tem muito mais o que fazer. Eu não queria focar muito em side quest, coisas alternativas aí, eu queria terminar a história mesmo principal. Então eu vou ali pegar uma habilidade nova com as moedas que a gente pegou durante ali a exploração da região norte, que sobraram, né? E com essa aí vai ser muito bom, porque eu vou conseguir dar vários dashes de sequência, isso vai me ajudar muito, muito, muito na progressão. O pilar ali aparece no centro também, né? Já agora acessando a região leste, a gente percebe que mesmo no começo já é uma diferença completamente gritante do que a gente estava vendo antes, né? Tanto no centro quanto no norte. É uma música com um clima bem diferente, um cenário completamente novo. E aos poucos também alguns monstros que não apareciam antes, que só vão aparecer nessa parte aqui, que inclusive vão incorporar parte desse cenário que a gente tá vendo agora neles mesmos, aparência, enfim. A gente conseguiu, né, no caminho alternativo ali no comecinho, o primeiro totem dessa região, então a gente já tá no caminho bom de conseguir ali o acesso ao chefe. Também a gente teve uma dica, né, com o NPC ali no comecinho. E seguindo um pouco mais, a gente vai ter alguns deslumbres também de uns titãs, né? Esses titãs apareciam tanto na cutscene quanto no cenário do norte, naquela montanha, em 2 ocasiões, né? Tanto a distância quanto ali do lado da mão de um deles, né? E isso faz a gente se questionar um pouco, né? O que que eles têm a ver com talvez a destruição desse mundo ou com essa presença desses chefes espalhados nessas regiões ou com a própria doença, talvez, né?
quem que tá fazendo eles, de onde que eles vieram. Isso vai perseguir a gente por um bom tempo, né? A gente vai conseguir sim algumas respostas no decorrer da história. Vocês vão perceber, inclusive, que alguns pontos vão se ligando à medida que a gente vai avançando ali, derrota um boss ou outro, tem algum contato com a cutscene que a gente não tinha tido antes. Mas como não é da natureza desse jogo, né? Te entregar exatamente o que ele quer que você pense sobre a história, vale a pena prestar atenção, talvez, uma cutscene que tá um pouco mais oculta, às vezes num detalhe do mapa que não aparece com tanta ênfase assim, mas que diz muito sobre o que tá acontecendo ali no redor. Com certeza essa dualidade, né, é o que mais me chama atenção enquanto eu tava jogando esse jogo, porque assim, ao mesmo tempo que é uma história muito complexa, muito densa, que te prende muito ali, você sabe que tem muita coisa acontecendo que você não sabe nem explicar, também sabe que no final você tá meio que livre pra poder decidir o que você vai entender daquilo ali, né. A interpretação, no final das contas, é sua, você pode definir a história do jeito que você quiser, do jeito que você se sentir melhor, do jeito que você entender que funciona. Então pra mim, com certeza, esse aqui é um dos pontos-chave desse jogo e que torna ele ainda melhor. Seguindo ali a masmorra, acaba interagindo com algumas coisas também que desbloqueiam alguns caminhos secretos. Encontro mais alguns itens, tipo fragmento de moeda, algumas chaves. Como eu falei, eu não vou usar tanto assim, mas estão aparecendo aí. E seguindo aquela tendência que eu falei, né, do ambiente, do cenário ali, do jogo à medida que a gente vai avançando pela área, a gente já vê muito mais presença de cristais agora, tanto nos monstros, né, já tem algumas aranhas ali, também um titã, um bicho um pouco maior. Também incorpora, né, essas características aí nas habilidades deles, e dali eu parto para mais um totem, dessa vez o quarto nessa região leste. E também, agora com uma cutscene, então fiquem aí com a cena, daqui a pouco eu tô de volta pra falar mais com vocês sobre ela. Nada confirmado, gente, mas já algumas teorias que eu vi aqui no YouTube um pouco antes de fazer esse vídeo, enquanto eu tava produzindo o mesmo roteiro pra introdução que vocês viram, né, falando sobre a história do jogo. Algumas pessoas dizem que talvez esse monstro que acompanha o nosso personagem, né, na lore aqui do jogo, ele é um inimigo, que significa talvez a doença, talvez uma espécie de personificação do mal dessa região, ou uma coisa nesse sentido. Mas muita gente disse que talvez isso pode ser um sentimento de medo, um sentimento de talvez sentir que a morte tá próxima ou sempre à espreita, porque a gente vai perceber sinais dessa doença, sinais dessa meio que corrupção, essa coisa que toma conta ali dos espaços que ela passa, como algo que tá sempre perseguindo você. E o que isso quer dizer? Né? Muita gente teorizou que isso talvez seja o próprio sentimento de saber que a morte está sempre próxima do autor da obra. É um pouco sinistro falar isso, né? Mas como eu expliquei no começo, gente, o autor dessa obra aqui, no caso o idealizador, né, o criador do estúdio e tudo mais, ele nasceu basicamente com um buraco. Ele explica no documentário que ele participou, que eu até usei alguns trechos na introdução. Ele nasceu com um buraco no coração dele que teve que ser tampado. Inclusive, ele teve que ficar, se eu não me engano, cerca de 1 ano sem chorar. Então a mãe dele teve que inibir ele de ter qualquer reação um pouco mais exagerada que fosse estressar o coração dele, porque senão ele simplesmente não ia aguentar. Ele era só uma criança, quase um bebê ainda. Então pra ele tava tudo bem, ele só tava sendo cuidado pela mãe dele, devia ser o que ele percebia na época. Mas crescendo, você imagina na cabeça de uma pessoa de, sei lá, 15 anos, 12 anos, adolescência, infância também. É sempre uma fase muito conturbada, imagina assim, quando você não pode nem sair de casa, basicamente, por motivo algum, que você sabe que se você se estressar um pouco mais, se você agitar um pouco mais ali, seu coração pode simplesmente parar do nada. Isso deve ser bizarro, não consigo nem imaginar como é que deve se sentir isso aí. Então eu vou só dar uma pausa rapidinho nesse raciocínio enquanto eu faço o boss do norte e já volto com vocês pra retomar essa ideia aí.
Então, que esse jogo inteiro, né, que a história por trás desse jogo, que toda a temática ali, um pouco mais sombria do game, né, do Hyper Light Drifter, é inspirado na história de vida dele, né, na superação com a questão da saúde e tudo mais, a gente já sabe, eu já expliquei durante o vídeo, mas agora, aprofundando um pouco mais no que o jogo apresenta em questão de cutscene, em questão de gameplay, muita gente diz que a saga do Drifter nesse mundo é basicamente a saga do Alexander, né, do Alex Preston, contra o medo da morte. Que esse monstro gigantesco ali, que também viu uma variação, né, se vocês perceberem, os símbolos no rosto são muito parecidos com o monstro que apareceu para aquele personagem lá do começo que resgatou a gente em uma das falas, né, no norte. Que essa figura aí, que talvez até muda de forma para cada pessoa, é basicamente um medo, um trauma de infância, talvez alguma preocupação que você tem constante ali, e que muda de forma para cada personagem do jogo, porque muda na vida real de acordo com o contexto de cada um. Então, no caso do Alex que fez o jogo, é a questão do coração, a questão da saúde, mas para outra pessoa, por exemplo, você que tá assistindo, poderia ser outra coisa diferente, ou para aquele personagem ali que a gente encontrou no começo do jogo, é uma outra aí com formato de uma lacraia, enfim. É só uma teoria mesmo, não tem nada confirmado, inclusive isso não vai ser confirmado em nenhum momento, provavelmente. Mas quando a gente para pra pensar um pouco mais do que tá por trás, né, de toda essa idealização, aí sim a gente compreende que tem como ligar os pontos ali, indo um pouco além do que o jogo oferece na gameplay, e muita coisa passa a fazer sentido, inclusive algumas teorias nesse sentido aí do que eu falei pra vocês agora. Bem profundo, né, mas bem interessante também pensar por esse lado e ver como é que ele decidiu lidar com os problemas que ele enfrentou durante a vida dele. Voltando ali no confronto do boss do Oeste, acabou sendo bem mais complicado do que eu imaginava. Eu ainda tive um problema com a gravação da batalha, né? Vocês viram que ficou cortado. Eu não queria ter deixado assim, mas não teve muito o que fazer. Com os outros chefes das outras regiões isso não aconteceu, mas aquele ali em específico eu morri tanto, mas tanto, mas tanto, que eu nem tava gravando na hora que eu consegui avançar na batalha contra ele. E aí quando eu percebi já tava quase acabando, vocês viram que faltava só um palitinho ali pra ele morrer. E aí sim que eu lembrei, putz, tem que gravar, ainda bem que eu lembrei, né? Senão ia ficar sem o vídeo inteiro ali dele sendo derrotado. Mas enfim, deu certo, conseguimos avançar ali, né? Peguei uma arma que eu não vou usar tanto assim, mas que é boa também, se vocês quiserem testar aí quando vocês forem jogar na vez de vocês. E como o sul só é desbloqueado no final, né, das 3 primeiras zonas ali, norte, leste e oeste, como eu tinha falado pra vocês antes, eu acabei indo pro leste, que é uma região com temática de água que eu acho muito agradável, tem um tom mais neutro, mais tranquilo, que eu gostei muito de jogar. E tem, como sempre, aquela dualidade bem interessante, né, que é tratar de um assunto mais pesado, mais denso, ter algumas cenas um pouco mais intensas, ao mesmo tempo que o cenário é bem tranquilinho, a música é bem calma. E essa mescla funciona muito bem, vocês vão ver que principalmente nessa região aí. Tô continuando ali, né, pelo principal, acabo chegando no checkpoint da região, já pego também ali nosso teletransporte pra gente poder voltar. E os sinais, como eu falei, da doença vão ficando cada vez mais frequentes, né? Antes no começo quase não aparecia, agora já aparece quase toda hora que a gente tem alguma movimentação um pouco mais longa no cenário, também quando a gente interage com alguma coisa, tipo um totem. E aí seguindo, né, pelas masmorras ali que eu fui encontrando no caminho principal mesmo, sem desviar muita rota, né, encontro ali o nosso segundo totem pra gente desbloquear. Com o terceiro, né, a sala do chefe, que agora a gente já sabe que vai ser um sapo pelo spoiler que a gente teve ali com o NPC um pouco atrás. Ele continuando nessa salinha vai ter um combate um pouco mais intenso, eu acabei quase morrendo ali na realidade, cortei umas partes ali pra não ficar tão repetitivo, mas teve uns monstros novos aí nessa região bem fortes até, inclusive essa planta gigantesca que vocês estão vendo. Acabei encontrando uma porta daquelas que eu tinha falado lá atrás com vocês, né, e aquela ali pedia só uma chavinha, então como eu já tinha, acabei entrando também. E vai que a gente acha algum totem, uma coisa assim, né, então usei minhas bombas ali pra poder lidar com os monstros, que tinha vários, como sempre, né. E aí sim, acabou tendo um totem, já sabia que tinha, na verdade, né, parece que não sabia. Enfim, aí seguindo ali, encontrei uma skin, no caso algumas aparências, né, pra nossa espada, umas animações com umas cores diferentes ali, também uma roupinha, um companheiro diferente. Só cosmético, não muda nada na gameplay em si, mas é bacana. E essas coisas geralmente ficam atrás dessas salas opcionais, porque não é necessário pra você concluir a história, mas é bacana. Nada que vai mudar completamente o jogo pra você, mas é interessante mesmo assim, né. E depois eu vou voltar lá na nossa base pra trocar. Então, mais uma vez, com esse, vou chamar de guardião, a gente teve algumas visões ali do que ele tava fazendo, né? Parece que desde o começo, mesmo antes da gente conhecer ele já sabia da nossa existência ali, da nossa jornada, talvez, que a gente teria que fazer nesse lugar, nessa terra, enfim. Então, a sensação que eu tenho é que ele tá meio que guardando a gente, né? Ele vai ali onde a gente vai passar, porque ele já sabe de onde a gente vai ter que ir. Limpa o caminho e deixa a situação mais tranquila, pra que a gente consiga concluir a nossa missão no final, talvez. Pelo menos eu tenho enxergado dessa forma, né? Tem um ou outro monstro novo ali que eu não tinha visto ainda. E aí eu acabo também achando o nosso quarto totem. Então fiquem aí com a animação. Daqui a pouco eu tô de volta pra continuar com vocês o raciocínio. E logo logo a gente fazer o nosso chefe também dessa região.
Não teve muita coisa de novidade ali, né? Mais do que a gente já viu mesmo, com alguma variação ali de movimento desse monstro, que a gente pode chamar aí do que a gente quiser, não tem um nome definido pra ele. Aí eu paro ali do lado do Titã, que pra mim é uma das melhores cenas, né? Mostra com mais detalhe a gente do lado deles ali, com praticamente o corpo inteiro, pelo menos a parte do busto ali visível embaixo d'água, né? Achei uma cena sensacional, inclusive eu pensei até em colocar na thumbnail, mas acabei trocando no final, por uma que vai vir um pouco mais tarde, mas ainda assim é mais um daqueles casos que eu falei, de um trabalho visual, de uma arte muito, muito, muito bem feita pela equipe que fez o jogo, né? Pra variar. Continuando ali pro nosso quinto modo, então já passou do suficiente pra gente poder enfrentar o boss, e é exatamente pra lá que eu vou, né? Mas eu acabei encontrando isso aí, não queria, não era a minha intenção, porque eu basicamente não sabia qual caminho que deveria seguir, por mais que tivesse marcado lá no mapa, então eu vou encontrar ali uma sala bônus, e nessa hora inclusive foi muito bom ter comprado, né, aquele upgrade de movimentação, porque senão eu não conseguiria passar desse puzzle aí. Então fica a dica aí, pessoal, se vocês forem jogar em algum momento, priorizem aquela habilidade de golpe carregado com a espada, que é muito, muito útil, e essa de movimentação também, fica a recomendação aí. Isso é uma coisa que eu acho meio estranha, né? Às vezes passa um quebra-cabeça gigantesco ali pra conseguir, tipo, um fragmento de moeda que você consegue, às vezes, com um monstro aleatório que você encontra numa masmorra qualquer aí. Então, sei lá, por mais que não tivesse muito mais o que dar no lugar, né? Você vai entregar o que pra pessoa além disso, né? Então, vocês viram ali atrás também uma das cenas que eu falei que são um pouco mais chocantes, talvez, que mostram a realidade, né? De cada ser ali que vive em cada uma das regiões. Pelo que parece, a princípio, cada região tem um povo que já morava ali. No caso dessa aqui, parece ser tipo uma marmota, um esquilo, enfim, é um mamífero, né? Mas parecido ali com algum tipo de mamífero. E aí o padrão, pelo menos pelo que eu tô me lembrando agora de ter visto no norte e no leste agora, né, nessa região que eu tô agora, é que essas criaturas já moravam ali de uma mesma espécie, ou espécies parecidas, e aí chega um invasor pra tomar essa região de uma forma muito agressiva, inclusive, né? A gente vê pelos relatos ali, a gente vê pelas cenas lá no começo dessa região também, tinha algumas cenas no cenário mesmo que mostravam bastante violência contra essas criaturas que já estavam ali na região antes. Então, vou dar uma pausa bem rapidinho ali pra gente fazer o boss do leste. Fiquem aí agora com a batalha contra o sapão. Daqui a pouco eu tô de volta pra continuar com vocês o raciocínio. Então, até lá. E vendo isso aí agora, né? Não tinha pensado nisso antes, mas dá até pra associar com colonialismo, talvez. Quem sabe uma crítica aí do estúdio ou dos autores por algum movimento de colonização do ser humano, enfim, não sei. É só uma teoria mesmo que eu pensei aqui agora. Mas independente disso, se tem a ver com o que eu falei agora ou não, mostra a realidade complexa, né? De quem tava vivendo naquela situação ali. Pelo menos até o nosso personagem surgir pra poder salvar elas desses invasores aí. Que no caso da região que a gente tá agora são os sapos.
Bom, e agora já mais próximo do final, então, da campanha, né? A gente já concluiu as 3 áreas principais que a gente tinha acesso antes. E agora vocês já viram que enquanto eu tava descendo ali pra região sul, apareceu no chão as setinhas, né? Que só descem quando você ativa um pilar de alguma região, que significa que você já terminou o boss daquela região, ou seja, você tem que terminar a região inteira. E aí, seguindo aquela lógica que eu tinha dito antes, o guardião tava lá, e agora dessa vez ele sucumbiu à doença dele, ele não conseguiu, talvez, concluir a missão que ele tinha. Se é que a missão dele era algo pessoal, talvez a missão dele fosse proteger a gente, enfim. A gente acabou recebendo também os itens dele, né? A gente pode usar agora a skin, a espada, o companheiro que ele usava também. O cenário dessa região contrasta bastante com o que a gente tava antes, né? É uma região desértica, com as folhas secas, às vezes um escorpião ou outro ali andando, um robô. Enquanto a superfície é bem morta, a parte subterrânea nas masmorras que a gente vai acessar é recheada de tecnologia, né? Antes disso, um spoiler do que seria o boss dessa região, que tem ali uma foice na mão, mas queria chamar atenção pra uma coisa, né? Vocês separaram que ele tem 3 silhuetas atrás dele, então o que será que isso significa, né? Eu fiz a referência ao Cyberpunk lá no início da review, e foi o termo que eu achei que faz mais sentido. Inclusive, vão aparecer cenas assim como essa dos lagartos que eu mostrei agora há pouco no iniciozinho, né? Que eles se escondem quando eu entro no esconderijo deles, em que a gente vê o que parecem ser experimentos de alguma coisa, de alguém, de alguma instituição, não sei o que, alguma tecnologia biológica em desenvolvimento, junto com várias partes mecânicas. Os próprios monstros dessa região já tem uns traços mais robóticos também. Então eu acho que a temática de Cyberpunk é o que mais combina com isso aqui de longe. Eu acredito que eles se inspiraram pelo menos em alguma coisa relacionada com isso aí, enquanto eles estavam desenvolvendo essa parte do jogo, né? Vou deixar algumas cenas rodando e o próximo boss também dessa região, que se vocês não tiverem entendido ainda aquilo lá que eu disse antes, significa que na realidade é um boss principal, mas 4 no total, e a gente vai encontrando ele à medida que a gente explora essa região. Então vou deixar passando com vocês aí por alguns minutos, e logo logo eu volto pra continuar nosso raciocínio.
Deu bastante trabalho pra passar desse aí, morri algumas vezes ali. E continuando, passei por uma cena ali bem interessante, né? Que ainda diz respeito sobre o que eu falei antes, os experimentos da questão ali do Cyberpunk, da tecnologia e tudo mais. E seguindo ali pro centro, eu vou fazer alguns upgrades nas minhas habilidades. No caso, eu vou conseguir habilidades novas ali com os vendedores, né? E galera, uma curiosidade bem rápida aqui, antes de eu voltar, né, pra esses assuntos aí sobre a história do jogo. Aquela música que tava tocando logo quando a gente chegou naquela região sul, no caso na parte desértica da superfície, né? Ela se chama Petrichor. Ela foi desenvolvida pelo Desert Peace, que eu falei lá atrás que desenvolveu as músicas do jogo. E o interessante é que Petrichor significa literalmente aquele cheiro de chuva, sabe? Quando você tá na sua casa tranquilo, tem muito tempo que não chove, você sente aquele cheirinho de chuva. Quando chega numa área seca, que não recebe água há muito tempo. Eu vou só passar aqui o terceiro chefe e volto com vocês pra fechar esse raciocínio, que é uma ideia que eu tive aqui agora, que eu achei bem interessante, então daqui a pouco eu tô de volta aí. A ideia que eu tive, gente, é que se vocês perceberem quando a gente chegou lá, tava chovendo, né? E ainda tá chovendo quando a gente volta ali. Só que por ser um lugar deserto, com tudo seco, numa forma de vida que aparentemente depende de muita água pra viver, inclusive presença de mecanismo eletrônico ali que estragaria se tivesse muita chuva sempre, a gente imagina que essa chuva não é comum. Então, eu acho que isso também pode simbolizar a nossa chegada naquela região, né? Corrobora com a ideia de que isso aqui é a jornada do autor contra os traumas dele, né? E que talvez o desenvolvimento do jogo, representado pelo Drifter aqui, tenha sido a chuva que talvez trouxe vida ou trouxe aquele cheirinho bom para um deserto que talvez fosse a vida dele ou a esperança dele com a vida, enfim, alguma coisa nesse sentido. A gente já vai pra um lado mais filosófico, né? Mas eu acho que não foi à toa, né? Essa música com esse tema, logo na área final, que encerra o jogo, e sabendo de toda a história, todo o significado que tem por trás do jogo, né? Então, só uma curiosidade mesmo. E agora a gente vai pro último boss, que agora sim é o final dessa região. Então volto com vocês já já pra gente finalizar, inclusive, a história do Hyper Light Drifter, chegando bem ao final. Então já já eu volto aqui com vocês.
Então, gente, ainda tem uma parte muito importante de finalização de todo esse arco de redenção do Drifter em busca de respostas, em busca de uma cura, em busca, talvez, de entender o que tá acontecendo com ele, com esse universo, ou entender o propósito dele ali mesmo. Inclusive, um encerramento espiritual dos problemas da vida do autor, em forma de jogo, que foi o que eu disse aí durante o vídeo pra vocês também. Então, a minha narração encerra aqui, mas os próximos 6 minutos, mais ou menos, vão ter muita coisa importante pra vocês entenderem um pouco melhor o que tava se passando, né, durante esse tempo todo, e também algumas informações pra fechar algumas lacunas que podem ter ficado aí enquanto você assistia um jogo e acompanhava uma review, enfim. Só que, como eu disse antes, essas respostas não vão vir de mim. O que eu podia fazer é dar uma teoria, alguma opinião, alguma percepção que eu tive enquanto eu jogava, mas o encerramento, assim como o jogo, eu gostaria que fosse com todo mundo, fica com vocês, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem. Não saiu do vídeo ainda, tem muita coisa importante, bacana pra vocês aproveitarem. E no mais, aproveitem esse final, espero que vocês tenham gostado do que vocês viram até aqui. Muito obrigado por acompanhar, esse vídeo tomou um tempo gigantesco, são mais de 2 meses de produção, muita energia dedicada a isso aqui, mas eu acho que vale a pena, porque é uma história que eu sempre quis compartilhar aqui no YouTube. Então aproveitem, fiquem bem e até a próxima. Falou e bom final pra vocês.